Olá a todos, boa noite a todos mais uma vez. Que possa o Espírito da Verdade conduzir este nosso estudo, conduzir nossas reflexões e que, por consequência, que possa o Espírito da Verdade auxiliar-nos nesta introjeção de ideias, nesta reflexão que objetiva a promoção reflexiva e a consequente introjeção, para que tais conhecimentos aqui hoje desenvoltos possam ser introjetados da melhor maneira possível. Eu começo fazendo esta observação, porque como eu já disse em nossos estudos anteriores, conhecimento é algo distinto de saber. O conhecimento subsidia o saber, mas o saber, por ser sábio, sabe extrair o melhor do conhecimento, seja como for este conhecimento. O que quer dizer que quanto mais robusto o conhecimento estiver, mais elementos o saber terá para absorver. Mas há uma relação direta entre os dois, onde o maior elevar de conhecimento implica necessariamente numa diminuição do saber. Portanto, para que saber e conhecimento cresçam, é importante que ambos cresçam simultaneamente, para que eles possam desenvolver-se. Porque se só o conhecimento crescer, implica que o saber estará diminuindo. E o saber crescente, por ser sábio, ele leva contigo o conhecimento. É como se o conhecimento sempre estivesse um tanto à frente do saber. Mas o que eu quero apontar aqui é a importância do desenvolvimento de ambos. E por que eu começo fazendo este apontamento? Porque o comum é nós viciarmos em ler, viciarmos em decorar, e confundir isto cada vez mais com estudar, com aprender. Estudar aqui definindo como ampliação da aprendizagem do saber. E começo fazendo esta observação porque em minha experiência cotidiana, aonde eu tenho observado maiores gargalos, encontram-se quando há maiores conhecimentos. Ou seja, quanto mais conhecimento, mais desafiador se torna o processo de aprendizagem. Muitas vezes somos levados pelo estereótipo e acabamos sendo levados ilusoriamente a compreender que conhecimento tem a ver com saber, que ampliar meu conhecimento eu estaria ampliando o meu saber. E o que estou elucidando é exatamente o inverso. Quanto mais eu amplio meu conhecimento, menor vai ficando o meu saber. E por quê? Porque ambos possuem relação. Se eles estão do mesmo tamanho e estão crescendo juntos, logo, mesmo crescentes juntos, estão do mesmo tamanho. Mas se só o conhecimento crescer, olha o que vai acontecendo com o saber. O saber vai diminuindo. Né? E eu começo fazendo este apontamento porque nós vamos perceber na obra de Kardec, embora ele não utilize o termo escalável, que é um termo mais usual na atualidade, especialmente no Brasil, mas nós observaremos que Allan Kardec o tempo todo trabalha com a escalabilidade, ou seja, com um crescimento exponencial da aprendizagem para que consigamos atingir, apreender aquilo que ele quer expor sobre a doutrina espírita.
E eu estou enfatizando um pouco esta introdutiva, porque nós adentraremos hoje no item 4 da introdução do estudo da doutrina espírita, onde Allan Kardec vem a falar do resumo da doutrina espírita. Então, para falarmos de um resumo, eu estou aqui começando a atinar que nós estamos enveredando por algo de uma certa complexidade, no sentido de que o interessante seria resumirmos sem maiores confusões. Resumir apreendendo o mais amplamente possível o que Allan Kardec resume como doutrina dos espíritos. E antes de ler Kardec, eu quero lembrar um amigo, doutor em Química, que ele diz que Espiritismo, doutrina espírita, ele define como o estudo da alma humana. Ele define como esta pequena frase, o estudo da alma humana. E aqui eu quero observar que o resumo da doutrina espírita também pode ser visto como o estudo da alma humana. O que nós estamos fazendo aqui agora ao estudarmos o Livro dos Espíritos? Estamos estudando a doutrina dos Espíritos. Logo, o que nós estamos fazendo aqui? Fazendo um estudo da alma humana, do que somos. E que somos, nós poderíamos englobar que efetivamente somos agora, que efetivamente fomos num determinado tempo histórico, né? Que eu não gosto muito de chamar de passado, porque eu diferencio passado de irrealidade. Então eu coloco o passado não como um tempo passado, mas de uma história, parte de uma história que me é história presente, ou seja, trazendo para uma noção de presente agora. O que é real? Qual a única realidade? O presente agora. O passado é uma lembrança memorial que nós temos, né? Mas o que a gente de fato somos é o presente, o eterno presente. Aqui eu estou fazendo este apontamento porque perceberemos que estudar a alma humana vai demandar de nós noções temporais, noções atemporais, ou seja, perceber-me enquanto ser vivente no eterno presente, porque ter uma percepção mais ampla de um tempo presente implica que eu estou mais compreendendo mais sobre o meu potencial, sobre o meu poder de realização, sobre o que eu, a alma humana, sou capaz de realizar. Ok? Então, só queria fazer este apontamento para começarmos aqui na introdução de Allan Kardec, né? No resumo da doutrina dos espíritos, na introdução do estudo da doutrina espírita. Lembrando que nós ainda não estamos lendo, né, a doutrina espírita em suas questões e respostas. E nem mesmo na introdução da doutrina espírita. Nós estamos na introdução do estudo da doutrina espírita. Ok? Então, continuando. Os seres que se manifestam designam-se a si mesmos, como dissemos, pelo nome de espíritos ou gênios, e dizem alguns, pelo menos, que viveram como homens na Terra. Então, né, quem diz que os seres extracorpóreos, as inteligências extracorpóreas eram espíritos, são os próprios espíritos, estas próprias inteligências extracorpóreas, ou gênios, né? E dizem, alguns pelo menos, ou seja, se não for todos, alguns disseram que viveram na Terra. Como eu falava no estudo anterior, né? A definição de inteligências extracorpóreas era numa hipótese de que não necessariamente eles viveram encarnados, né? Numa dimensão paralela a nós. Mas aqui Allan Kardec está dizendo, olha, alguns viveram na Terra, né? Pelo menos alguns. Constitui o mundo espiritual como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corporal. Aqui Allan Kardec faz uma definição básica de duas dimensões, que nós vamos ver na própria obra de Kardec outras dimensões. Mas como é o resumo, né, ele fala, olha, tem um mundo espiritual e um mundo corporal, né?
Resumimos em poucas palavras os pontos principais da doutrina que os espíritos nos transmitiram, né, a nós encarnados, a fim de mais facilmente responder a certas objeções. Olha o que Allan Kardec coloca no resumo, né, da doutrina dos espíritos. Uma resposta a certas objeções. Kardec tinha preocupação de responder a estas certas objeções. Às vezes, alguns poderiam ter a impressão de que eu estaria sendo um tanto prolixo, um tanto divagador, né? Digo isso porque alguns já disseram, mas o que Allan Kardec faz é o que eu estou fazendo elevado a 1000, né? Ou seja, ele aparenta então muito mais prolixo do que eu, para estes que enxergam prolixidade numa análise sistemática, né? O que eu estou fazendo aqui, quando tem esta aparência de estar um tanto prolixo, é porque estou numa análise sistemática. Eu estou sistematizando contundentemente uma análise, para que a gente vá extraindo o máximo possível de possibilidades reflexivas, contra-argumentativas, para que exatamente ofereçamos respostas a certas objeções. Porque esse estudo que eu faço, né, que estou aqui fazendo agora, é para responder a certas objeções, e objeções de todas as espécies. Por que o Espiritismo procede? Por que vale a pena estudar? Porque, enfim, quaisquer certas objeções. Por que o Espiritismo não explica tudo? Segundo alguns poderiam incorrer, porque em minha percepção ele responde a tudo, né? Não há uma questão que não seja respondida no Livro dos Espíritos, né? Como eu disse por vezes, dito, esta fala é de Divaldo Franco, José Raul Teixeira, né? A Divaldo Franco pelo Espírito Viana de Carvalho, enfim, mostrando que a doutrina tem resposta para todas as perguntas que imaginarmos. Então, para responder a certas objeções, numa análise sistemática, estou aqui elencando elementos que possam responder a certas objeções. Que Kardec vai dizer que a doutrina dos Espíritos é para aqueles que não possuem fé religiosa, né? Allan Kardec diz isso. Nós vamos observar este apontamento no Livro dos Espíritos. E também diz que a doutrina dos Espíritos é para aqueles que suas fé não sejam suficientes, ou seja, o Espiritismo é para quem não tem fé, ou aquele que tem e sua fé não está lhe sendo suficiente para algumas questões. O Espiritismo veio também fazer complementariedade nestes, né, que estão com a fé, digamos assim, não sendo suficiente para responder todas as suas questões, né? Bom, então vamos lá então. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Olha só, Deus é eterno. Então, não tem início nem fim. Deus é atemporal ou supratemporal, né? Ou seja, Deus é eterno, não tem início nem fim. É um eterno, é numa eternidade, é um eterno presente, né? Tempo é uma coisa que nós, seres humanos, inventamos para nos referenciar. Mas não necessariamente o tempo exista, né? E Deus não está preso nessa invenção nossa de tempo. Por isso ele é eterno, né? Porque ele é causa primária de todas as coisas, como nós veremos assim afirmando Kardec. Ele é imutável. Por que ele é imutável? Ele é imutável porque aquilo que precisa de mudança é aquilo que é imperfeito. E logo Deus é imutável porque ele não precisa de mudança, porque ele é perfeito, né? Ele é imaterial, ou seja, ele não está submetido às leis da materialidade, né? Ou seja, ele não pode ser destruído, não pode ser transformado, modificado, como assim a matéria é. Ele é único, ou seja, não há outra coisa que seja primária a Deus, né? Ele é único, né? Não tem outra coisa.
Isso é muito interessante, porque quando a gente pensa em Deus como um ser único, diferentemente do único Merlin em algum lugar do planeta, né, um Deus antropomórfico, o Deus único é aquele onipresente, onisciente, onipotente. O que seria este Deus onipresente? Um Deus presente em toda parte, presente na ponta do meu dedo, presente nos objetos, ele é presente em toda parte, porque ele é único, né? E se suas leis estão presentes em toda parte, implica que Deus está também em toda parte, né? Ele é eterno, imutável, único, todo-poderoso, né? Essa definição de todo-poderoso aqui, para Allan Kardec, é uma definição de que nada tem mais poder do que Deus. E poder aqui não estou falando nada com poder romano ou com poder estatal, clerical, poder formal, né? Estou falando, a definição de Kardec para todo-poderoso é aquele que tem poder perante tudo e todos, né? Perante a tudo imaginável. Ele tem o poder de fazer com que a Terra gire em torno do Sol. Ele tem o poder de fazer com que a Terra gire em torno de si mesma. Enfim, ele é todo poderoso. Ninguém é capaz de alterar este poder, de ninguém, né, pensando em pessoas mesmo, ou até em algum outro ser, é capaz de ter mais poder do que Deus. Então, é o ser todo poderoso. Soberanamente justo e bom. Parece um detalhe, mas compreender que Deus é soberanamente justo implica que inexiste injustiça. Não, inexiste justiça. Que se Deus é soberanamente justo, implica que ele sendo onipresente, não há injustiças. Não? Isso é muito interessante, é uma afirmativa também de José Raul Teixeira. Não? Ele diz que não há injustiça, né? E também não há injustiçados, mas há injustos. Olha que coisa interessante. Então Deus é soberanamente justo. Logo não há injustiça. Logo, por ele ser justo, ele não vai permitir que alguém seja injustiçado. Mas há injustos. E por que há injustos? Porque Deus oferece também à alma humana aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. E a alma humana poderia incorrer num ato de injustiça para com o universo, para com outro ser humano. Mas, Alan, um ser humano ser injusto com o outro não implica que o outro está sendo injustiçado? Não, absolutamente não. Por que não? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O fato de eu estar sendo injusto, não necessariamente eu estou sendo injusto com o outro. Eu posso antes estar sendo injusto comigo mesmo. Olha que coisa curiosa, né? É muito interessante esta reflexão. Porque o que José Raul Teixeira tenta dizer, quando ele diz que não há injustiça, não há injustiçados, mas há injusto, no sentido que nós, no uso de nosso livre-arbítrio, no uso de nosso discernimento, muitas vezes deixamos de fazer aquilo que nós temos de melhor. Muitas vezes nós deixamos de agir justamente, ou seja, Deus permite que tenhamos o livre-arbítrio e que determinemos a consequência existencial, aquilo que nós chamamos de lei ação-reação, né? Ou seja, perante minha liberdade, meu livre-arbítrio, eu assumo posturas ou tenho ações que repercutem diretamente a mim, uma lei de causa e efeito. E aquele que eventualmente eu estaria tendo uma ação, que ele não estaria sendo injustiçado, mas eu sim sendo injusto, implica que aquele está apenas, diríamos, num processo de readaptação, remodelamento e aprimoramento, né? Ou seja, Deus permite que Deus justamente permite que eu seja injusto com alguém, para que ele refaça, ou para que ele
perceba que caminhos melhores há, ou seja, é através do processo de dor promovido por mim que ele vai começando a perceber que caminhos melhores há. É um pouco complexo de explicar essa questão de justiça? É simples, obviamente, mas como muitos de nós têm a noção de que há injustiça, isso acaba às vezes gerando uma dificuldade de apreendermos que não há injustiça, que não há injustiçado, não há injustiçado porque aquele do qual eu sou injusto, ele está apenas como parte de um processo do qual nós estamos envolvidos em ações das quais nós não fomos justos, né? Ou seja, ele também é injusto quando eu ajo injustamente com ele. Eu não vou aprofundar muito nesse ponto, mas o que eu quero dizer aqui, resumidamente, é que não há injustiça, não há injustiçados, mas há injustos. Ou seja, cabe a mim mudar. Deus estabelece a lei do protagonismo. Cabe a mim transformar o mundo. Por que Jesus foi como foi? Porque ele tinha esta noção, ora. Que ele sabia que a lei de Deus é assim. Ele era a própria lei personificada numa alma humana. Ele era uno com o Pai, ou seja, ele estava sendo a personificação da justiça, ou seja, eu permito que todos façam o que quiserem, mas eu serei como devo ser. Eu permito que o mundo seja injusto comigo, mas eu não serei injusto com o mundo. Enfim, olhando para esta questão de justiça, né? Deus é soberanamente justo. Então, Deus nunca é injusto. Tudo que ocorre digamos, com a prerrogativa da justiça de Deus. Olha, mas tem determinadas coisas ruins acontecendo, blá, 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 blá. Tá, isso aí é coisa que a gente quis que acontecesse. Não é Deus que quer. É o nosso livre-arbítrio que quer que estas coisas aconteçam. Olha, mas estão fazendo isso com criança, por que tal? Então, esta criança é o espírito imortal reencarnante. Que, aliás, ela reencarnou onde reencarnou, porque ela escolheu, determinou, com suas ações, não foi um unidunité, eu quero encarnar lá. Não, não foi assim. Com as ações dela, ela estabeleceu que ela estaria onde ela está. E que aqueles que se propõem a ser justos, se eventualmente compreende que esta criança seria melhor que estivesse em outro lugar, ele tem o poder de agir e modificar. Enfim, eu não vou aprofundar muito, mas só para resumir a soberana justiça. Deus é soberanamente justo e soberanamente bom. O que quer dizer também soberanamente bom? A definição de bom para Allan Kardec não tem nada a ver com a nossa definição comum de bom. Ou seja, vamos fazer uma bondade. Bom para Deus, né, na definição de Kardec, é aquele ser que nunca, em absoluto, jamais quer o mal de algo ou alguém. Quer no sentido não como um ser humano que deseja o bom, mas aquele que é bom constantemente. Por que Deus é justo? Porque é bom, né? E isso quer dizer que ele sempre age em função do melhor para o universo. E quando eu falo universo, estou falando também de nós, criaturas humanas, né? Espíritos humanos, neste momento pelo menos. Ele sempre quer o melhor para todos, ou seja, Deus sempre conspira em nosso favor. Deus criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então Deus é o criador de todas as coisas. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, ou seja, dos espíritos. Aquilo que eu falava lá no cabeçalho, né? No caput do resumo da doutrina dos espíritos. Maravilha!
Se quiser fazer alguma pergunta, interagir, fiquem à vontade aí, ok? Então vamos continuar com o nosso estudo. Os seres constituem o mundo visível, né? Os seres materiais constituem o mundo visível e o corporal, e os seres imateriais o mundo invisível e o espírito. Kardec dá esta definição básica de mundo material e imaterial, tá? Como se só houvessem dois mundos, mas é uma forma, lembrando que é um resumo. Como eu mencionei agora há pouco, há múltiplas dimensões, Kardec vai observar isso em outros pontos, e as obras subsidiárias, especialmente as de Chico Xavier, vêm falar bastante destas multidimensionalidade, né? Allan Kardec fala na Revista Espírita dos objetivos da doutrina espírita ser ligada às questões da multidimensionalidade, né? No sentido de que há um mundo espiritual, que ele não aprofunda muito, mas ele fala, olha, há uma outra dimensão aí. E quando ele fala aqui no início, pelo menos alguns viveram aqui, pelo menos alguns estão vivendo numa dimensão e já viveram nessa dimensão, né? Ou seja, já viveram em duas dimensões pelo menos. Bom, dando continuidade, que eu não vou aprofundar neste ponto. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente, sobrevivente a tudo. Este mundo espírita é interessante que Allan Kardec coloca o mundo espiritual como um mundo normal, como um mundo primitivo. E primitivo aqui não tem a ver com pré-história. Tem a ver com primazia, com primeiro. Ou seja, ele antes do mundo material existir, existe um mundo imaterial, um mundo espiritual. Este mundo material é uma espécie de reflexo, né, do mundo espiritual. Fazendo uma analogia aqui, talvez até um tanto ficciosa, mas só para ilustrarmos. É como se nós aqui encarnados fôssemos imagem de um espelho. Que a realidade é o mundo espiritual. E aqui na dimensão espelho, nós somos a projeção de uma realidade, né? É interessante, mas é isso que Allan Kardec diz, né? Ele diz que o mundo espírita é o mundo normal, primitivo. E ele é eterno, ele preexiste, ou seja, ele existe antes desse material. Isso implica que precisou existir o mundo espiritual para depois existir o material. Para existir o reflexo no espelho, primeiro tem que ter algo de frente a um espelho, né? E diz que este mundo espírita é sobrevivente a tudo, né? Não tem nada que elimine este mundo espírita. O mundo corporal é secundário, né? Que eu acabei de explicar aqui, né? Pode deixar de existir ou nunca ter existido. Ou seja, se eu quebrar o espelho, vai deixar de existir, continuando na analogia. Vai deixar de existir a imagem do espelho. Mas aquilo que estava de frente ao espelho, quando eu quebro o espelho, lá continua. Né? E é mais ou menos isso que quer dizer aqui. E também não altera a essência do mundo espírita, ou seja, se eu quebrar o espelho, não altera a essência daquilo que estava sendo refletido no espelho. O fato de eu quebrar o espelho, eu não quebro, né, aquilo que estava com a imagem refletida naquele espelho. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Aqui Allan Kardec está falando do perispírito, né? Ele está falando que os espíritos, nós espíritos imortais, seres inteligentes e imortais, revestimos desta materialidade, né, deste corpo material, temporariamente, que ele chama de invólucro material perecível. E a destruição deste material perecível pela morte devolve a liberdade do espírito. Então nós somos espíritos cativos. Quando nós estamos reencarnados neste corpo material, somos espíritos em cativo, né? Estamos presos a este corpo, né? Presos no sentido de estarmos aqui agora regidos por esta matéria, né, corporal.
E a destruição pela morte, né? A morte deste corpo devolve a liberdade do espírito, ou seja, ele não vai mais ficar preso nessa dimensão, a qual ele está atuante agora, como eu estou aqui atuante, né? Eu estou atuando também nesta dimensão. Eu preexisto na dimensão espiritual, né? Porque antes de eu existir nessa material, eu preexisto na espiritual, mas para que eu continue a existir apenas na espiritual, basta este corpo morrer, né? A morte deste corpo permite com que eu tenha liberdade de viver apenas na dimensão do mundo espírita, né? Mundo espiritual. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento e que lhes dá superioridade moral e intelectual perante as demais. É algo interessante, que Allan Kardec está dizendo que entre as diferentes espécies de seres corporais, né, por exemplo, os animais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, ou seja, o espírito, ele encarna só no ser humano. Ele não encarna no cachorro, não encarna no gato, não encarna na minhoca, no passarinho, né? Este espírito encarna apenas na espécie humana. E este espírito que encarna na espécie humana é um espírito que chegou a um certo grau de desenvolvimento, ou seja, este espírito outrora pode ter encarnado num gato, num cachorro, numa minhoca, mas aí ele não tinha este grau de desenvolvimento. Esta inteligência não tinha este grau de desenvolvimento. Aliás, valendo aqui um adendo, não necessariamente esta inteligência já era individualizada. Tá? Eu não vou aprofundar, que não é o tema agora, mas a gente vai estudar uma coisa chamada mônada, né? O que é a mônada? Não vou falar agora, né? Mas só para a gente compreender que somos seres viajantes, né? Do instinto para a razão, da razão para a inteligência, da inteligência para a angelitude. Então este nosso processo evolutivo vem bem antes da espécie humana. Mas não necessariamente nós éramos inteligências individualizadas, não éramos inteligências que tinham consciência de nossa individualidade. Isso quer dizer que não necessariamente éramos indivíduos, né? Enfim, não vou aprofundar, que não é o assunto, mas só para a gente começar a mensurar o porquê que Allan Kardec diz, né, que chegou a um certo grau de desenvolvimento. Ora, se chegou é porque outrora não estava neste grau de desenvolvimento. E onde é que estava, então, neste grau de desenvolvimento que não era para encarnar na espécie humana? Não é o assunto agora, mas só mostrando que Allan Kardec vai fazer esta consideração. E isso nos dá a superioridade moral e intelectual perante os demais. Nos dá uma superioridade intelectual e moral perante os outros seres vivos. A alma é um espírito encarnado e o corpo é apenas o seu invólucro. Então, Allan Kardec define a alma como espírito encarnado. Então, Allan Kardec vai chamar a alma aquele espírito que está encarnado, né? Então eu disse que eu sou um espírito imortal encarnado no corpo. Logo eu posso ser tratado como alma, porque neste momento estou encarnado no corpo. A hora que eu desencarnar deste corpo, a nomenclatura alma, segundo as definições de Allan Kardec, não me serve mais, ok? Há no homem três coisas. Então Allan Kardec diz que tem três coisas, e eu aqui vou resumir, tá? Corpo material, perispírito e o próprio espírito. O espírito é o ser inteligente pensante. O perispírito é o corpo do espírito, que é um corpo imaterial. E o corpo material é este último de carne, né? Aqui Allan Kardec faz estas três definições básicas, e ele diz que o corpo perispiritual ou perispírito é o liame que une o espírito ao corpo material, mas embora ele faça estas três, partindo de uma premissa, ou seja, ele quis fazer estas três, não que necessariamente não haja outras, tá? Não hajam outros corpos que façam parte. Como eu dou um exemplo, fazendo uma analogia com a casca de cebola, né? O fato da cebola ter uma casca não quer dizer que não dê para descascar mais,
né? Mas Allan Kardec resume essas três, e resume aqui tem um sentido de resumo mesmo, tá? Não é importante a gente saber exatamente quantas cascas tem a cebola, né? Aliás, nem mesmo necessariamente se há um número tão limitado assim de cascas. Mas é importante a gente saber que Allan Kardec diz que tem estas três dimensões e que para nós é o que basicamente importa, né? Para nós, nosso atual estado evolutivo, é o que basicamente nos importa. O homem tem assim então duas naturezas. Allan Kardec diz que ele tem duas naturezas, porque ele tem uma natureza que pelo corpo ele participa da natureza dos animais, então pelo fato de estarmos no corpo material, nós somos também animais, né? E isso quer dizer que nós também possuímos instintos. E pela alma nós participamos da natureza dos espíritos, ou seja, pela alma nós não somos mais animais instintivos. Pela alma nós somos aqueles seres autoconscientes, temos consciência da própria existência, temos consciência, criamos uma noção de tempo, de início, meio e fim, né? Enfim, a gente tem uma consciência existencial, né? Como dizem alguns teóricos, a grande diferença minha e do gato é que o gato não morre, né? Na percepção dele, né? Ele não sabe que um dia ele vai morrer, né? E o cachorro vive no eterno presente, né? Ou seja, para eles estão vivos, legal, acabou. Eles não têm essa noção de tempo. Ah, daqui a um tempo vai acontecer tal coisa, né? Ou um dia eu vou chegar a morrer, né? Eu nunca vi um cachorro falando que iria morrer, né? Ou agindo como se um dia fosse morrer. Apenas brincando aqui para mostrar que nós temos essa consciência, ou seja, temos a natureza humana de espíritos autoconscientes, conscientes da própria existência, da finitude da nossa vivência nesta dimensão, mas também temos o nosso lado, a natureza animal, que é aquela natureza instintiva, que é a que a gente compartilha, que tem 90% do chimpanzé, né? O nosso processo reprodutivo é similar dos animais, né? Similar para não dizer igual, né? Enfim, então nós temos basicamente essas duas naturezas, a natureza animal e a natureza de espírito, né? E o homem tem, então, o ser humano tem essas duas naturezas. O liame ou perispírito que une o corpo e espírito é uma espécie de invólucro semimaterial, que a gente já falou, né? O que une o perispírito, que une o corpo e o espírito, é o perispírito. E o perispírito é uma espécie de invólucro semimaterial, ou seja, o corpo humano é um invólucro do espírito com seu perispírito. E o perispírito é um invólucro do espírito. Só que este corpo material é invólucro material e o perispírito é um invólucro semimaterial, né? É o que ele diz aqui. E a morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, ou seja, a morte destrói apenas o corpo físico. O espírito, então, conserva o segundo, ele conserva o perispírito. E isto constitui para ele um corpo etéreo, um corpo que é vivente numa dimensão que não é extra, né? Material. Este corpo perispiritual, ele é invisível para nós no seu estado normal, mas ele pode tornar-se acidentalmente visível e até mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição. Então, Allan Kardec aqui está fazendo alusão aos fenômenos de aparição, né? Os fenômenos de aparição são aqueles fenômenos onde o espírito, com seu perispírito, sem o corpo material, se manifesta, né? Eu não vou aprofundar aqui, mas, né, são os fenômenos de materializações, nós chamamos materializações, aparições, enfim. O espírito não é, portanto, um ser abstrato e indefinido que só o pensamento pode conceber. É um ser real. Olha que interessante. Olha o que Kardec está dizendo. O espírito, aquele ser imortal, pré-existente ao corpo material, aquilo é real. Né? Ele é definido.
E em certos casos ele pode ser apreciado pelos nossos sentidos, da vista, da audição e do tato, né? Então, o espírito é um ser real. Ô, Alan, dá um exemplo, como a gente poderia comprovar que o espírito é o ser real? Ora, é você me perguntando, é a prova disso? Né? Ou seja, só essa inteligência, essa consciência, esse que está inclusive estudando sobre si mesmo, sobre a alma humana, né? E que a prova mais cabal de que eu sou um ser real, este ser que pensa, né? Este ser pensante, que é realidade maior do que um ser pensante, né? Continuando. Os espíritos pertencem a diferentes classes, não sendo iguais em poder nem inteligência, saber ou moralidade. Allan Kardec vai fazer uma classificação dos espíritos, né? Onde ele cria uma classificação onde ele estabelece espíritos superiores e inferiores, né? Então ele diz que os espíritos não são iguais em poder nem inteligência, nem saber, né, ou moralidade. Eu não sei se vocês percebem aqui, mas Allan Kardec está dizendo nem poder nem inteligência, e o poder aqui é o poder querer fazer, né? Ou seja, a definição de poder é de poder fazer, né? E também eles não são iguais em inteligência, os espíritos são diferentes em inteligência, uns são mais inteligentes que o outro, e aqui mais uma vez reiterando, a definição de inteligência de Kardec não é uma definição comum, né? Não é que um é melhor que o outro para fazer conta, um é melhor que o outro, não. É mais inteligente no sentido de ter uma capacidade intelectual cognitiva mais desenvolvida. Mas aqui estou falando puramente de capacidade intelectual cognitiva, capacidade de raciocínio, né? No sentido de raciocínio intergerencial, né? De raciocínio, discernimento. Aqui a gente está tendo uma definição de inteligência similar a discernimento. E saber ou moralidade talvez seja um certo sinônimo, há uma certa similaridade entre saber e moralidade, porque como eu defino, né, o saber para Kardec é diferente de conhecimento. E saber também é moralidade, no sentido de que quanto mais sábio sou, maior a minha noção de ética e, por consequência, mais ampla será a minha noção de moralidade. Enfim, né? Eu estou enfatizando aqui que moralidade é completamente distinto de moralismo. Tá? Moralidade, aqui tem uma definição de autoridade. E autoridade moral, não estou falando autoridade formal. Né? Autoridade no sentido de alguns espíritos têm mais moral para falar, né? Mais moral no sentido de serem mais conscientes, de terem um discernimento mais amplo. Então eles diferem, né? Eles têm mais autoridade moral para pensar, tá? Eu quero deixar isso claro. Autoridade moral aqui não é para dizer para os outros o que os outros devem fazer. Isso ainda existe na obra de Kardec, tá? A Kardec, ele é profundamente filosófico, né? No sentido de que ele não fala em nível de senso comum. Então, se a gente ficar pegando as definições comuns para entender Kardec, a gente vai perder tempo e não vamos entender nada. As definições de Kardec são definições profundas, amplas e complexas. Por isso ele cria uma introdução do estudo da doutrina espírita, onde no primeiro item ele começa a fazer observações anfibológicas acerca da linguagem, né? Acerca dos aspectos da linguagem, ou seja, isso que eu estou aqui fazendo agora. Allan Kardec tem esta consideração. Tá? Se a gente não superar o comum, a gente não vai entender o que Kardec está a nos dizer. Então, os espíritos da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem pela perfeição, pelos conhecimentos e pela proximidade de Deus, a pureza dos sentimentos e o amor do bem. Olha, os espíritos superiores da primeira ordem, isso aqui também não precisa decorar não, tá, gente? Porque às vezes eu sei que aqui tem muita informação.
E às vezes a gente fica preocupado, eu tenho que decorar quem que é. Não, esquece. Esquece decorar. Nós estamos aqui num processo de estudo, de introjeção, né? De formação de saber, e não de decoração. Não de decoreba, de gravação, de repetir depois como papagaio o que aqui está escrito. Isso não é o propósito, tá? Pelo menos não do estudo que aqui expõe. A intenção aqui é introjetarmos. Inclusive introjetarmos o que a gente já sabe, né? O que a gente já conhece, melhor dizendo, para fazer com que isso se torne um saber, ok? Então, os espíritos da primeira ordem são os superiores, e os superiores distinguem dos demais pela perfeição, pelos conhecimentos e pela proximidade de Deus. Observe que Allan Kardec está dizendo que o espírito superior é mais próximo de Deus. E quando Allan Kardec fala mais próximo de Deus, no sentido de apreenderem, compreenderem mais amplamente que é Deus. Tá? E também eles distinguem, né, possuem a pureza dos sentimentos e o amor do bem. Olha que interessante, né? Então, os sentimentos dos espíritos superiores são puros, né? Da primeira ordem são puros. E também ele tem o sentimento de amor do bem, né? Ou seja, ele ama o bem, né? Ele não tem dificuldade de viver o bem, ele não acha difícil viver o bem. Para ele é difícil ser mal, aliás, para ele é impossível ser o mal, né? Ele sequer consegue ver lógica, sentido, procedência no mal. E aqui definindo o mal, né, como aquilo que, diríamos assim, não o aproxima de Deus, não o faz com que perceba-se como aquele que está num desenvolvimento amplo, né? Ou seja, aquele que está mais próximo de Deus, aquele que ama o bem pelo bem, né? Então ele não tem uma perspectiva de bem, porque aí eu vou receber uma recompensa, né? O Espírito Superior, a recompensa dele é ele poder amar o bem, né? Para ele poder amar o bem já é recompensa, né? Ou seja, ele não tem recompensa, ele já tem compensa, ele já tem uma pensa, ele pensa. E porque ele pensa, ele oferece aos demais, né? Enfim, não vou aprofundar também nisso, só para a gente começar a ter uma certa noção do que Allan Kardec vai definir por espíritos da primeira ordem. Até porque a gente só está numa reflexão mesmo, porque obviamente eu jamais poderei compreender amplamente ou de modo pleno o que é um espírito da ordem superior. Estou aqui apenas em conjecturas, é como Allan Kardec classifica, mas de certo modo conjecturando, né? Ou seja, se a ciência nos provar, a filosofia espírita nos trouxer novas reflexões, novas premissas, a gente adota, né, naturalmente, como assim Allan Kardec propõe. Estes são os anjos ou os espíritos puros. As demais classes se distanciam mais e mais dessa perfeição. Os da classes inferiores são inclinados às nossas paixões. Então, os espíritos das classes inferiores são inclinados às nossas paixões. O ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc, etc, né? Paixão, para Kardec, são estas coisas, né? Para a filosofia, assim, ele também define, né? O que é paixão? O ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc, né? É a paixão humana. E os espíritos inferiores se comprazem no mal, eles sentem prazer no mal, né? E mal aqui não é uma definição comum de ver o mal do outro. Ele se compraz no mal porque ele tem prazer no mal, porque este é o estado atual dele. E é como se eu dissesse assim,
né? Pegando um exemplo aqui, né? O musicista, ele se compraz no meio de músicos, óbvio, né? Então o mal se compraz no meio dos maus. Os espíritos inferiores, por serem inferiores, por estarem entre os maus, se comprazem no mal, né? Em fazer o mal, porque é o que ele entende como verdade, como realidade, né? E obviamente ele vai se comprazer naquilo que ele é. Nesse número há os que não são nem muito bons nem muito maus, antes perturbadores e intrigantes do que maus. A malícia e a inconsequência parecem ser as suas características. São os espíritos estouvados ou levianos. Aqui é interessante a gente começar a considerar a possibilidade de que a maioria de nós, brasileiros do ano de 2018, poderíamos estar enquadrando nesta categoria de espíritos estouvados e levianos. A nossa pouca noção de humildade nos leva às vezes a achar que estes aqui estão abaixo de nós ainda, né? São mais inferiores do que nós. Como a gente vai começar a observar que Allan Kardec apresenta uma proposta de homem virtuoso, né? Sede perfeitos, né? De que sejamos perfeitos, de que tenhamos Jesus como modelo e guia, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, a gente vai perceber que há uma proposta de eu ser mais humilde, no sentido de reconhecer-me melhormente em qual classe de espíritos estou me enquadrando, né? E a gente, muitas vezes, desavisadamente, achamos que o mal é outro, que não é a gente, né? Se o Brasil inteiro estudar aqui, os 200 milhões de brasileiros aí, né, mais ou menos, estudar isso aqui, ninguém vai ser o do mal. Ninguém vai ser desta classe, né? É perto da classe da ordem primeira. E aqui eu começo a chamar a atenção, porque aqui Allan Kardec está dizendo que há um número destes uns, né, que não são nem muito bons e nem muito maus, né? São mais ou menos. Eles antes são perturbadores e intrigantes do que maus. Então, por que eu estou fazendo essa proposta de reflexão que a grande maioria de nós, brasileiros do ano de 2018, enquadramos nesta classificação de Kardec, né? Porque a maioria de nós somos perturbadores e temos intrigas uns com os outros, né? Somos intrigantes, né? E o que nos leva a agir assim é a malícia e a inconsequência, ou seja, a gente não faz nada com muita perspectiva. A gente não faz muito considerando o impacto de nossas ações. A gente faz considerando o quanto vai ser bom para nós, né? E isso, obviamente, é uma inconsequência, porque a gente não está levando em conta, né? Ah, eu quero o melhor para mim, eu quero o melhor carro, eu quero a melhor casa, eu quero o melhor salário. O que vai acontecer com os outros não interessa. Via de regra, esta tem sido a postura da maioria de nós brasileiros do ano de 2018. Queremos o melhor, não interessa o que a consequência disso, né? Se vai ter consequência, não me interessa, né? O que importa é que eu quero a casa, o carro, o bom salário. Isto é inconsequência, né? A gente não para refletir quais são as consequências se todos os brasileiros entrarem num frenético buscar, né? Por isso, qual vai ser a resultante, né? No sentido de que não dá para todos sermos assim, né? Por isso há tantas desigualdades sociais, no sentido que não está muito bem equilibrada esta balança social, né? E por que não está? Porque somos inconsequentes, né? E acabamos agindo maliciosamente. E o que eu estou apontando aqui como agir maliciosamente, como é dito aqui? No sentido de não sermos muito, digamos, benevolentes, né? Nós não buscamos muito, por exemplo, eu não busco trabalho porque eu quero produzir na sociedade. Eu geralmente busco um trabalho porque eu quero o meu salário e minha subsistência, né? A iniciativa não é produzir socialmente, né? Gerar riqueza social, né? Eu não estou preocupado, via de regra, nossa preocupação de procurar um trabalho, um emprego,
né? Não, eu tenho que gerar riqueza social. Imagina, a sociedade precisa de minha cota colaborativa. Normalmente não é muito esta postura que a gente adota, né? A gente muitas vezes está mais preocupado com a nossa questão individual, e isso não deixa de ser um ato malicioso, né? No sentido de que eu acabarei sendo inconsequente e estarei agindo maliciosamente, no sentido de não estar buscando o bem coletivo, né? Estou buscando maliciosamente, né? Estou muito desconfiado. Se alguém chega todo benevolente comigo, eu já, opa, o que é que você quer, né? Então a gente acaba adotando a malícia como regra, né? Inclusive nos clichês populares, como não fale com estranhos, meu filho, minha filha, né? Crianças não falem com estranhos. Por quê? Porque eu sou malicioso, eu estou partindo da premissa que o ser humano é mau, até que ele me prove o contrário, né? Então talvez esta aqui seja uma classificação que enquadre para a maioria de nós, né? Então são os espíritos estouvados ou levianos. Estou dizendo na maioria, não quer dizer que todos sejam, tá? Até porque cada caso é cada caso. Estou apenas aqui fazendo apontamentos para a gente começar a perceber a humildade também apresentada pela doutrina dos espíritos, que tem um aspecto eminentemente moral, ético-moral, né? As leis morais da doutrina dos espíritos são leis éticas morais. Bom, continuando. Os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Todos melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Bom, como ainda tem, esse trecho é grande e o nosso tempo aqui já está encerrando, né, que a proposta aqui não ultrapasse 1 hora, eu vou fazer o encerramento sobre o que nós falamos até aqui. Tá? Este resumo da doutrina dos espíritos é um resumo, digamos assim, bastante resumido mesmo, tá? E aqui, esta parte aqui, nós vamos observar que o que Allan Kardec está buscando aqui é o estabelecimento de premissas para a partir daí depois estudarmos a doutrina espírita. E por isso que eu estou aqui um tanto discutidor, estou um tanto sistematizando a análise no que Allan Kardec está dizendo aqui, porque depois que nós entrarmos na doutrina em si, a gente já precisa estar com algumas premissas estabelecidas e bem estabelecidas, bem consolidadas, para que a gente desenvolva sem maiores problemáticas. O que eu disse logo nos primeiros estudos. O que a gente está fazendo aqui? Estudando a introdução do estudo da doutrina espírita. Nós estamos no alicerce para construir uma edificação. E este alicerce eu estou analogando com a introdução da doutrina dos espíritos. Então, se é o alicerce, ele precisa ser perfeito, né? Ou pelo menos assim, bem construído, né? Para que a edificação depois possa ser levantada. Então, a gente está num trabalho de base, num trabalho de alicerce, e este alicerce precisa ser robusto, precisa ter um tamanho ideal, precisa ser suficiente para depois disso a gente iniciar a construção do edifício. Porque depois que nós tivermos, vamos fazer uma analogia, né? uma ilustração prática. Se eu quero construir um prédio de 100 andares, depois que eu estou no 89º, não vai dar para eu rever a base mais, né? Não vai dar, eu teria que desabar o prédio para começar a reconstruir por completo. Então, por isso a importância de fazermos um trabalho de base muito bem feito, ou pelo menos bastante robusto, para que a gente consiga depois edificar uma coisa sólida, né? Construirmos a fé inabalável que encara face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Meus caríssimos irmãos, meus amados amigos, meus ilustríssimos companheiros, agradeço mais uma vez a presença, o compartilhar com vocês, e que possamos em nosso próximo encontro, se assim a suprema força do universo permitir, nos encontrarmos para mais uma vez
estudarmos esta doutrina bendita, o Consolador prometido pelo Mestre dos Mestres, para que consigamos cumprir o melhormente possível com nossos objetivos de espíritos imortais que somos, que é continuar rumando à infinitude, que é continuar nos páramos reencarnatórios autoconstruindo-se, para que cada vez estejamos mais próximos de Deus, portanto, cada vez mais próximos da felicidade. Muita paz a todos.